Sabe quando a gente se depara com uma montanha de números e tem aquela sensação de que tem uma história ali, mas não dá para saber como ler? Pois é, hoje vamos explorar justamente as ferramentas que transformam esse caos de dados em clareza. Imagina dar de cara com uma lista de dados brutos como esta. Como é que se extrai algum sentido daqui? À primeira vista, parece só ruído, sabe? Uma bagunça de informações que não diz nada com nada. É exatamente aqui que a estatística descritiva entra em cena. E olha, não precisa pensar nela como matemática assustadora, não. É mais como a lente de um detetive. Ela nos ajuda a organizar as pistas, a focar no que é importante e, finalmente, a revelar a história que os números estão tentando contar. Então, vamos lá. Nosso plano de ação é bem simples e direto. Primeiro, a gente vai entender com que tipo de dado estamos lidando. Depois, vamos encontrar o valor típico, medir o quão espalhados os dados estão e, por fim, juntar tudo para ter o panorama completo. Bom, antes de sair fazendo qualquer análise, o primeiro passo é sempre o mesmo: conhecer nossos dados. Pensa assim, é como um chefe de cozinha que precisa conhecer seus ingredientes. A gente também precisa entender os tipos de informação que temos em mãos. Basicamente, os dados se dividem em duas grandes famílias. De um lado, temos os qualitativos, que descrevem características, tipo a cor de alguma coisa ou uma opinião. Do outro lado, os quantitativos, que são puramente numéricos, como contar quantas árvores existem ou medir uma temperatura. E, olha, mesmo dentro dos dados numéricos, ainda tem uma diferença importante. Os discretos são para coisas que a gente pode contar em números inteiros, como o número de alunos numa sala. Afinal, não existe meio aluno, certo? Já os contínuos são para medições, coisas que podem ter casas decimais, como o peso de uma pessoa ou o tempo exato de uma corrida. Certo. Agora que a gente já conhece nossos ingredientes, vamos começar a cozinhar. A nossa primeira missão é encontrar o coração do nosso conjunto de dados, aquele sobre a idade dos estudantes. Qual é o valor que melhor representa o grupo todo, hein? A ferramenta mais conhecida para isso é a média. É o que a maioria das pessoas pensa logo de cara. A conta é simples. A gente soma todas as idades e divide pelo número de alunos. Isso nos dá o que a gente pode chamar de ponto de equilíbrio dos dados, um valor central que balanceia o conjunto todo. E o resultado é este aqui. Toda aquela lista confusa de 25 idades foi resumida em um único número, 25,4 anos. Já começa a clarear, né? É o primeiro passo para sair do ruído e encontrar um sentido. Mas a média não é a única ferramenta, não. Temos também a mediana. Funciona assim. Se a gente organizar todas as idades em uma fila, do mais novo ao mais velho, a mediana é a idade da pessoa que está exatamente no meio. E a grande vantagem dela é que não se abala por um aluno muito mais velho ou muito mais novo que o resto do grupo. Ela é mais robusta a esses valores extremos. E para fechar, temos a moda. Essa é a mais simples de todas. Qual é a idade que mais aparece na nossa lista? É o valor mais popular do conjunto de dados, aquele que acontece com mais frequência. No nosso exemplo, a idade mais comum é 23 anos. Ok, encontrar o centro é super importante, mas não conta a história toda. Falta uma peça nesse quebra-cabeça. Será que os dados estão todos juntinhos, perto desse centro, ou eles estão muito espalhados por aí? E olha só que interessante. Aqui, os dois conjuntos de dados têm a mesma média, 25. Só que eles descrevem situações completamente diferentes. O conjunto A é totalmente consistente, todo mundo igual. Já o B é super variado. É por isso que entender dispersão é tão crucial. A forma mais simples de medir essa dispersão é a amplitude. É só pegar a maior idade, 31, e subtrair a menor, 21. Isso dá uma ideia da extensão total dos nossos dados, sabe? Do ponto mínimo ao máximo. Mostra o território que os dados ocupam. Agora, para uma visão mais sofisticada, a gente usa o desvio padrão. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia por trás é bem simples. Ele calcula, em média, o quão distante cada idade individual está da média do grupo. Se o desvio padrão é baixo, significa que a maioria das pessoas tem uma idade bem próxima da média. Se é alto, as idades são muito variadas. No nosso caso, o desvio padrão deu 3,21, e essa é uma informação super valiosa. Ela nos diz que a maioria dos alunos nesse grupo tem uma idade que varia uns 3,2 anos para mais ou para menos em relação à média de 25,4. Isso dá uma noção bem mais concreta da consistência do grupo. Muito bem,
Agora temos todas as nossas ferramentas e todas as peças do quebra-cabeça. Vamos juntar tudo e ver o que a gente descobriu. O retrato final que conseguimos pintar a partir daqueles números. E aqui está, a gente partiu daquela lista bagunçada, com 25 números e conseguimos destilar tudo neste resumo, limpo e organizado. Transformamos aquele ruído inicial em um retrato super significativo do nosso grupo de estudantes. Agora sim, temos uma história, não apenas um amontoado de números. E essa é a grande lição. O poder da estatística descritiva está justamente nisso. Pegar um universo de dados que pode ser super complexo e nos dar as ferramentas para comunicar as características essenciais de forma simples e eficaz. Então, na próxima vez que aparecer uma planilha, um relatório, qualquer conjunto de dados, não se deve ver apenas números. É bom lembrar dessa caixa de ferramentas. Com ela, é possível começar a fazer as perguntas certas e descobrir os insights que estão escondidos ali. A pergunta que fica é: que história os seus dados estão tentando contar?